Mais cedo ou mais tarde, a imensa maioria dos seres humanos, naquele momento em que vai dormir, precisa lidar com os próprios pensamentos. Você já deve ter reparado nisso. O nosso sono começa com um fingimento, uma coisa meio poética, tipo Fernando Pessoa, que disse que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Eu afirmo que o dorminhoco também é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é sono, o sono que devera sente. E para dormir, todos os dias, temos esse ensaio esdrúxulo, um fingimento. Primeiro, precisamos parecer que estamos dormindo e aí sim, se tivermos sucesso, se superarmos esse obstáculo, nos tornaremos aí sim verdadeiros dorminhocos. Seremos dormidores de verdade. E é nesse exato momento do fingimento do sono onde a nossa vida se torna muitas vezes um confessionário, um paredão ou até um pelotão de fuzilamento dos próprios pensamentos do falso dorminhoco que fica processando a própria vida, que fica se perguntando o que é que eu estou fazendo da minha própria vida. Você com certeza já passou por isso. Você já se perguntou o que você está fazendo da sua vida? Vamos falar disso hoje. O que você está fazendo da sua vida? Primeiro passo para que nessa noite de sono você mesmo não se remoa com culpas e ressentimentos é pausar esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e curtir esse vídeo para que os algoritmos façam o seu nobre trabalho. Feito isso, quero te dar as boas-vindas a esse canal de conversas aleatórias, pois, como diria William, somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos e essa nossa breve vida dura um sono. Voltando, nesse momento pré-sono de verdade, mais cedo ou mais tarde, a pessoa se faz as perguntas existenciais clássicas. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou e qual é o sentido da vida. E é a partir do momento que o sonolento sonhador, que nesse momento sonha que sonhará ao dormir, quando acabar o sono fingido, perde toda a sua inocência existencial, perde tudo aquilo que iguala ele a uma iguana, que iguala ele a uma ostra, que iguala ele a uma mamão, porque iguanas, ostras e mamões não questionam a sua existência, aceitam a sua existência de corpo e alma. Inclusive, não se preocupam em saber se tem alma, não se importam com isso, para onde essa alma irá quando eu me desiguanizar, quando eu me desostrar, quando eu me desmamonizar. Nada, absolutamente nada perturba a essência desse trio bem resolvido existencialmente, inocentes na sua sublime ingenuidade existencial. Nós não. Mais cedo ou mais tarde começamos com esses questionamentos. E talvez esteja aí um dos itens opcionais do ser humano. Talvez seja esse o diferencial. A iguana pergunta para a ostra o que é um ser humano. E eis que uma mão interrompe a conversa e diz assim: o ser humano é aquele ser que antes de dormir, primeiro finge que está dormindo e depois fica se perguntando da sua origem, do seu destino, do sentido disso tudo ao seu redor. E quando uma mão interrompe a conversa, a ostra e a iguana não se melindram, não se aborrecem, não se importam, não se sentem canceladas por causa disso. E isso aumenta ainda mais o mistério desses seres. Mas o ser humano não. Ele desenvolve essa tendência e podemos até de repente classificar esses seres em dois grupos. Aqueles que assumem a sua humanidade e chamamos esses seres de seres humanos. E tem aqueles que parece que têm um desconforto profundo com a sua humanidade e desenvolvem determinados tipos de comportamentos que podemos chamar de não seres humanos, que para simplificar poderíamos chamar de desumanos. Então, alguém poderia ter uma ideia, sugerir de repente uma possível solução para todos os problemas da humanidade, que seria dividir a humanidade em dois grupos. De um lado os humanos, de outro lado os desumanos. Acontece que se tivermos um olhar microscopicamente mais profundo, vamos perceber que mesmo dentro do grupo humanos, ainda assim são capazes de cometerem uma ou outra ou várias desumanidades eventualmente. E mesmo os desumanos, dentro da sua desumanidade, ainda assim têm lampejos de humanidade e isso deixa tudo isso muito confuso, pois não daria para ficar trocando as pessoas de lado toda hora. Fora
que não teria muito como saber se o desumano cometeu a humanidade tão somente apenas para passar para o lado dos humanos e poder cometer uma atrocidade desumana. E lá do lado dos desumanos, talvez fosse criada uma situação quase impossível de convivência, que eles destruiriam uns aos outros e sobrariam tão poucos desumanos que provavelmente os humanos, justamente por conta do seu amoroso espírito de humanidade, proporiam de trazer o que sobrou de desumano para o lado de cá. Vai que a gente consiga dar um jeito. Eles são em menor quantidade. O que de tão ruim poderia acontecer? Mas imagina que você fosse um síndico de um prédio pequeno, de uns 30 apartamentos. Quantos vizinhos desagradáveis você acha que é necessário para transformar a vida do síndico em um profundo desconforto? Basta um vizinho. Seguindo essa mesma lógica, quantos desumanos são necessários para atormentar a paz e a humanidade dos humanos? Seria arriscado trazer eles para o lado de cada muro. Outra coisa que também poderia acontecer é que os desumanos, inconformados de cometerem desumanidades apenas contra desumanos, não suportariam essa restrição, essa opressão e logo dariam um jeito de invadir, pular o muro e atacar os humanos, porque já que eles são desumanos, eles não se importariam de quebrar algumas regras. Quem ficaria no muro tomando conta da fronteira? Guardas humanos, que preferem primeiro compreender antes de atirar? Ou guardas desumanos, que preferem atirar antes de compreender? E quanto tempo levaria para os guardas desumanos se rebelarem e permitirem que os desumanos entrassem na área dos humanos? Então, o que nos resta é misturar todos, humanos e desumanos, na mesma área e permitir que cada um se vire para desenvolver a sua desumanidade ou a sua humanidade, perdendo noites de sono ou com tramas maquiavélicas, se caso a pessoa seja desumana, ou projetos de transformar o mundo, caso a pessoa seja humana. E mais do que isso, cada pessoa fica com uma dúvida permanente. Será que eu sou humano mesmo em todas as situações da minha vida? Será que eu não cometo nenhuma desumanidade sequer? Quantas gramas de desumanidade eu ainda tenho dentro de mim? E com os desumanos também acontece uma reflexão parecida. Será que eu não tenho nada de bom? Será que eu sou incapaz de dar um sofá de presente para minha mãe? De pagar o estudo de uma criança? De construir um campo de futebol no meu bairro, que nem fez o Pablo Escobar? E nessa mistura ficam todos meio incomodados com o fato de que ninguém é totalmente humano e nem totalmente desumano. E isso, ao mesmo tempo que gera uma certa insegurança, poderia nos libertar da necessidade de julgar os outros dentro das suas condições humanas, que por incrível que pareça carregam doses de desumanidades. É duro, e todos carregam esse segredo de deixar em segredo esse momento antes de dormir em que ficam pensando quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. E ficam em uma ânsia de tentarem se definir como alguém desumano ou alguém humano. E se fizerem uma investigação minuciosa, talvez chegarão à conclusão que precisarão, no máximo, definir uma proporção aproximada. Por 21% de desumano, 79% de humano, ou 65-35, ou 97/3. E que diante de tamanhos dilemas, antes de dormir, o máximo que pode fazer é se comprometer, ou com um lado, ou com o outro, e assim talvez começar a cair a ficha daquela aula de literatura dada em uma quarta-feira de manhã chuvosa, onde a professora de redação se esforçou em mostrar para a classe a importância, a dimensão e a profundidade do príncipe indeciso da Dinamarca da peça teatral Hamlet de William Shakespeare. E onde todos percebiam a entrega e o amor da professora sem entender o que de tão sublime havia nisso, tendo um sentimento permanente de que Shakespeare não passa de uma jogada de marketing da Inglaterra para convencer o resto da humanidade de que eles são superiores culturalmente. O que há de tão melhor em Hamlet do que Maria do Bairro? Não dá para entender. E nós, alunos, ficamos ali, entediados, esperando a aula acabar, se perguntando profundamente o que Hamlet tem a ver comigo. E de repente, anos depois, na solidão da pré-dormida surge a revelação que a professora buscou tanto nos mostrar. Então os olhos se esbugalham, a insônia se apresenta e uma madrugada áspera se anuncia, os pensamentos parecem gritar, o coração parece explodir e uma dedução intuitiva mágica desvenda aquela aula anos e anos depois. O que talvez Shakespeare quis dizer com Hamlet foi que qualquer comportamento humano é uma decisão do ser humano,
que carrega aquela possibilidade de comportamento. Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser compreensível, eis a questão. Ser ou não ser responsável, eis a questão. Ser ou não ser amoroso, eis a questão. Ser ou não ser humano, eis a questão. E é essa questão que iguanas, ostras e mamoeiros estão impedidos de fazer na sua condição. Não são livres na sua condição, são presos dentro da sua condição. Nós, infelizmente e felizmente, não. Ser feliz ou não ser, eis a questão. A decisão é sua, é minha, é de todos nós. Porque todas essas grandes frases, citações e reflexões de grandes pensadores e pensadoras ao longo da humanidade só servem para uma única coisa: perturbar o seu momento pré-sono. Porque muito provavelmente elas foram escritas em momentos de pré-sono. Ser humano ou não ser, eis a questão. Ou seja, a decisão é de cada um de nós, a cada momento e segundo, a cada questão da vida. E com um suspiro, o pré-sonhador diz a si mesmo: ah, agora entendi. A decisão é minha. A minha vida está em minhas mãos. E a serenidade se apresenta menos por aceitação e mais por exaustão. Enfim, é hora de dormir e amanhã tentar ser de novo. Ser o que se é, fazer o que for preciso para ter o que se merece. Simples assim. Se possível, assista esse vídeo novamente um pouco antes de dormir. Bom pré-sono, bom sonho, boa vida. Que a força esteja com você.